Olá, a paz do Senhor. Estamos aqui hoje para mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Estamos trabalhando esse trimestre o livro de Esther, que é a soberania e o poder de Deus. O autor é o bispo Abner Ferreira, ele que é o autor dessa revista. E nós hoje estaremos trabalhando aqui, estudando a lição número 4, que traz como título a fidelidade do cristão ao Senhor. Como devemos ser fiel, né, meus irmãos? Fiel ao nosso Deus, aos seus propósitos. E é o que nós iremos trabalhar aqui. O texto áureo dessa lição traz aqui, no capítulo 3, versículo 1 de Esther, que diz assim: depois destas coisas, o rei Assuero engrandeceu a Amã, filho de Amenadata, Agagita, e o exaltou, e o pôs o seu lugar, olha só, acima de todos os príncipes que estavam com ele. Nós notamos aqui que logo no início, diz assim, depois dessas coisas. Que coisas são essas? Ora, se nós voltarmos no capítulo 2, nós vamos perceber, porque aqui nós vamos trabalhar a questão aqui muito de essência de fidelidade, a fidelidade de Mardoqueu e de Esther. Mardoqueu, ele é um parente de Esther, como diz a Bíblia, mas ele criou a Esther como filha, e ela o teve como pai, porque ela é órfã de pais, né? Era órfã de pais, dos pais dela. Então o que acontece? Mardoqueu enviou Esther para o palácio. O rei o escolher uma para ser a sua esposa, e Esther estava lá. E agora ela se tornaria daqui a pouco a rainha. E Mardoqueu ali não saía dos palácios o tempo todo. E ele ouviu que os dois que guardavam o palácio, dois guardas, que tramavam em matar o rei. Ele falou para Esther, Esther contou para o rei, e esses dois homens foram enforcados. Por isso que a Bíblia diz aqui no versículo, quando começa o capítulo 3, diz, depois dessas coisas, depois que esses oficiais foram enforcados, o rei escolheu Amã. E esse Amã, ele deu total autonomia. E esse Amã, quando ele ia todos os dias que ele ia para o seu palácio, sair da sua casa, todas as pessoas, os servos, tinham que curvar, tinha que se prostrar perante ele. Isso foi dada autoridade para ele. Mardoqueu, como fiel ao nosso Deus, um homem judeu, fiel a Deus, não se curvava. Todas as vezes que passavam, os servos curvavam e ele não. Por isso, destas coisas, né? Para os irmãos começarem a entender que nós iremos trabalhar aqui nos textos aqui. A verdade aplicada diz que o Espírito Santo nos auxilia a permanecermos fiéis ao Senhor em todo o tempo. É o Espírito Santo que nos auxilia. Sem Ele, né, nós não conseguimos, mas Ele nos auxilia. A gente tem que se dispor e o Espírito Santo nos auxilia. Os objetivos aqui, primeiro, é ensinar que nossa fé é testada a todo momento, mostrar que há esperança em meio à adversidade, e alertar sobre a luta diária do cristão. Nós temos a nossa fé testada, nós temos a esperança da adversidade e nós sabemos que a luta é diária, né? Olha os textos de referência aqui. Diz assim, em Esther, capítulo 3, versículo 2. Nós lemos o 1, agora vamos ler os 2 até o 5. Olha só os textos de referência. E todos os servos do rei, que estavam à porta do rei, olha aí, se inclinavam e se prostravam perante Amã, porque assim tinha ordenado o rei acerca dele. Porém, Mardoqueu não se inclinava e nem se prostrava. Então os servos do rei, que estavam à porta do rei, disseram a Mardoqueu, por que transpassas o mandato do rei? Ou seja, por que você não prostra? Por que você não inclina quando passa Amã? Sucedeu, pois, que dizendo-lhes isso, de dia em dia, e não lhes dando ouvido, Mardoqueu não deu ouvido, o fizeram saber a Amã, contaram para Amã, para verem se as palavras de Mardoqueu se sustentariam, porque ele lhes tinha declarado que era judeu. Olha, eu sou judeu, eu não vou prostrar perante ele, não, eu sou fiel ao nosso Deus, ao meu Deus, né?
o caso de Mardoqueu. Vendo, pois, Amã que Mardoqueu, versículo 5, vendo Amã que Mardoqueu não se inclinava, nem se prostrava diante de Amã, e Amã encheu de furor. Então, esse aqui é os textos que nós iremos aqui trabalhar, e eu quero orar nesse momento com você. Senhor nosso Deus, Deus Todo-Poderoso, nesse momento estamos aqui, meu Pai, pedindo o Senhor, a Tua sabedoria, meu Pai, para que possamos aqui aprender cada vez mais, que o Espírito Santo nos ilumine e nos auxilie sempre. Amém. Vamos lá então. Olha, introduzindo isso aqui, nós veremos nessa lição que a confiança deve ser pautada em Deus, acima de tudo. Iremos aprender que a perseguição vem, mas as bênçãos do Senhor é maior. E depois das perseguições ou das provações, se a gente manter fiel, a gente consegue vencer. O tópico 1 aqui, logo o autor coloca prova de fé. Olha só, prova de fé. Prova de fé, nós lembramos ali dos Daniel e seus amigos, Sadraque, Mesaque e Abednego. É uma prova de fé tão grande que eles não quiseram se misturar. Eles não quiseram se prostrar perante a estátua de Nabucodonosor. Então eles foram jogados, iam ser jogados dentro de uma fornalha e foram. Nós iremos, nós não prostraremos. A prova de fé. E quando eles foram jogados, vocês sabem da história, Nabucodonosor viu os 3 andando sobre o fogo e um 4º homem. Olha aí, quem é fiel a Deus? No meio das provações, no vendavais, no barco que vai afundar, se tem fé, o Senhor está conosco e levanta as mãos e nos ajuda. No meio ali daquele fogo, ele acendeu aquele fogo quente, ia queimar o corpo deles. Deus os livrou da fornalha. Então nós temos uma prova de fé. Mardoqueu, todos os dias, vinha Amã passando e ele era afrontado naquele momento. Mas ele não perdeu a fé. É fiel ao Senhor, é assim que nós devemos ser, meus irmãos. Nós somos provados a nossa fé todos os dias, seja no trabalho, seja para a gente estar indo no local, andar de ônibus, na rua, aonde for, na nossa família, nós somos provados. Nós somos cartas lidas. Por onde passarmos, temos que dar o exemplo. Prova que a fidelidade. E o ponto 1 aqui diz que grande é o Senhor. Mardoqueu conhecia e sabia que grande é o Senhor. Grande é o Senhor. No Salmo 145:3, olha o que está escrito. Grande é o Senhor e muito digno para ser louvado, e a sua grandeza é inescrutável. É muito grande. Nada é impossível para Deus. E Naamã sabia disso. Então nós temos a prova que nós iremos passar. Olha, às vezes nós passamos prova para tirar uma carteira, para passar na faculdade, em um colégio, enfim, nós temos várias provas, né, humanas aqui dizendo. E quando a gente consegue o objetivo, nós temos a vitória. Assim é com Deus. Deus não tenta ninguém. Tentador é o diabo. Deus prova. Sabe, para ele te entregar a bênção, nós temos que ser provados. Olha, para eu entregar um cargo, ou para eu entregar para ele tal objetivo que Deus tem para nós, ou que a pessoa quer, nós temos que ser provados para ver se a gente está maduro o suficiente para receber aquilo. Principalmente se nós somos fiéis a Deus e reconhecer que Ele é grande. A vitória, 1.2, o autor diz: a vitória é do povo de Deus. E sim, aqui o autor faz lembrar do povo que estava no Egito, que teve a vitória usada por Moisés. Depois que o povo reconheceu que Deus é o nosso Senhor, Deus é grande, eles tiveram a vitória. Naamã queria pôr por terra isso. Para você ter uma ideia, Naamã ficou tão furioso por Mardoqueu não se prostrar, que ele chegou ao rei e disse: rei, vamos colocar 300 quilos de prata, 300 toneladas, melhor dizendo, a Bíblia diz,
de prata. Vão oferecer aos soldados para exterminar todo judeu, porque tem um povo aí que não quer cumprir a lei do Senhor, não. Vamos exterminar todo mundo. Então, assim, ele queria exterminar, queria acabar com tudo. Mas Mardoqueu foi fiel a Deus e ele conseguiu o seu objetivo. E nós também somos vitoriosos quando nós temos a certeza de reconhecer como fiel a Deus, e Deus é grande, e Deus é maravilhoso e tudo pode. Assim nós conseguimos os nossos objetivos. A vitória é do povo de Deus. É interessante um exemplo que eu trago para você aqui, quando o rei Saul. O rei Saul, enquanto ele obedecia, ele era fiel a Deus, ele era abençoado por Deus, conseguia as vitórias. O dia que Deus deu uma ordem para ele, mata os amalequitas, mata mulheres, mata boi, mata tudo, mas não deixa ninguém. Mas ele deixou o rei, deixou alguns gados, e aí desobedeceu. A fúria de Deus veio, o espírito maligno se apoderou dele porque ele desobedeceu, e então começou a tragédia. Muitas pessoas foram dispersas e ele, vocês sabem, que suicidou. Então, assim, é terrível, meus irmãos. Nós temos que ser fiel a Deus para ter vitórias. Deus tinha um plano para Mardoqueu, 1.3. Tinha. Como assim tem um plano na minha vida e na sua vida? Deus tem um plano na vida dele. Deus colocou ele, usou ele para falar com Esther, para mostrar a soberania de Deus no meio daquele povo. Deus quer te usar. Deus tem um plano na minha e na sua vida. Aonde você estiver, não se sinta fraco ou desanimado. Da forma que você é, do jeito que Deus te fez, é assim que você deve ser. Mas fale do Senhor, pregue e confie. Tem uma doença, tem isso ou tem aquilo. É difícil, é terrível. Às vezes, as situações que nós passamos, o mundo está um caos com essa pandemia. Mas nós servimos um Deus fiel a Ele, a gente consegue superar. E Deus tem um plano na sua vida. O 2, vamos aqui para o 2, diz que uma luz no fim do túnel. Olha, eu digo que a luz ela tem no início, a luz ela tem no meio, ela tem no fim, mas aquela pessoa desanimada, aquela pessoa que está, muitas coisas, muitas provações estão acontecendo, há uma luz. Há pessoas que são resilientes, como Mardoqueu, adquirem o domínio de sua vida. Quando uma tragédia advém, elas são capazes de manter o equilíbrio e trabalhar seu caminho através de contratempo. Pessoas resilientes. Mardoqueu foi forte. Você imagina a pressão de Mardoqueu? Ele passando e todo mundo se curvando, e Mardoqueu ficou lá quieto. Imagina a cena. Não se curvou. Eu não vou fazer isso. Não vou fazer. E olha, me faz lembrar de novo de Daniel e seus amigos. Quando vieram com um prato para ele, das iguarias do rei, ele disse, não, para mim é salada, nós não vamos comer essas comidas oferecidas. E o servo ficou preocupado, o servo do rei, falou, agora eles vão me matar se vocês não ficarem fortes. Deu uns dias, se nós não ficarmos fortes, aí sim, vocês podem cumprir o que devem cumprir. E a Bíblia fala que eles foram os homens mais viçosos, mais fortes, né? Naquele momento. Então nós não devemos, sempre tem a luz, que é a luz do Senhor da nossa vida. O cristão é afrontado todos os dias. 2.1, o autor diz aqui, é mesmo. O Senhor diz lá em Mateus 10, 22, e odiado de todos sereis por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E esse salvo não é salvo somente de um buraco ali que você vai cair, é salvo para a eternidade. Se permanecemos firmes no Senhor, nós temos um lugar reservado no céu para todos nós. Fiel aos compromissos, afrontados, como somos afrontados. E o soldado, ele é perseguido. Ele é perseguido mesmo. O soldado que se dispõe na batalha, ele é perseguido. É perseguido pelas afrontas de Satanás, às vezes, as pessoas familiares. Às vezes a pessoa não é evangélica, a família começa então a criticar e afrontar, mas mantenha firme, como Mardoqueu. Não se curva aos prazeres deste mundo.
Não tenha mentira na sua boca. Tenha a verdade, a verdade, a verdade. Tenha os princípios do Senhor e tudo será resolvido na sua vida. Nós lemos nos objetivos, a nossa fé é testada todos os dias, mas há esperança, é o segundo objetivo. Há esperança para quem é fiel. Sabe por quê? Porque Deus está conosco. Deus é nosso Pai. E nós aprendemos aqui no Salmo 145 que Deus é grande. As afrontas vêm. O inimigo tenta de toda maneira te rebaixar. Você sabe por quê? O inimigo não quer a sua felicidade. O inimigo quer a nossa destruição. O inimigo quer famílias estruturadas. O inimigo quer separações de família. O inimigo quer destruir. O inimigo é como ele fez lá com Eva no Éden, tentando enganar e enganar para poder destruir. Mas pelo sangue de Jesus há uma luz, que é Jesus Cristo. Há uma rocha, que é Ele. O 2.2 diz momento de perseguição. Nós temos momento de perseguição. Nós somos perseguidos. Uma pessoa que está na igreja, que é fiel ao Senhor, não é perseguida, tem alguma coisa errada. Nós somos perseguidos. Momento de perseguição. Mas Jesus diz lá em Mateus capítulo 5, versículo 10, bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Então nós estamos falando aqui, no ponto 2, o cristão é afrontado todos os dias. Momento de perseguição. Nós somos perseguidos, meu irmão. Minha irmã, meus irmãos, nós somos perseguidos talvez assim no nosso trabalho, na rua, na família. O inimigo tenta armar uma cilada para nos destruir, tentando fazer com que a gente curva perante o pecado, perante o erro, perante as afrontas que ele faz. Mas aí você diz, eu sei quem eu tenho crido. Eu sei que a luz do Senhor me acompanha. E se a gente manter fiel, o reino de Deus, nós fazemos parte. O ponto 3 é uma atitude, o 2.3 é uma atitude em meio à aflição. O autor coloca aqui, uma atitude em meio à aflição. Quando Mardoqueu, capítulo 4, versículo 1 de Esther, ficou sabendo que Amã tinha feito o rei selar com o anel para matar ele e todos os judeus, 300 toneladas de prata, ele se desesperou, ficou triste, né? Ficou triste. E ele quis se enforcar, quis morrer. Agora eu vou morrer. Agora nada presta para mim. Muitas pessoas pensam assim. Quando vem as afrontas, as pessoas querem sair da igreja, querem largar tudo. O que adianta eu estar na igreja, né? O que adianta eu servir a Deus? As coisas estão tudo erradas para mim, mas é Deus provando. O inimigo vem tentar e Deus deixa a perseguição para nos provar, está entendendo? Satanás vem tentar, Deus não tenta. Mas Deus deixa vir essa perseguição para nos provar. Porque Ele sabe do nosso limite, sabe até onde nós podemos chegar. Mardoqueu, quando ficou sabendo, olha só no capítulo 4, versículo 1 de Esther. Quando Mardoqueu soube tudo quanto havia passado, rasgou Mardoqueu os seus vestidos e vestiu-se de saco com cinza. Vestiu. E saiu pelo meio da cidade, clamando com grande amargo e clamor. Ele saiu, ele não se importou, falou, eu não vou curvar perante esse Amã, mas para buscar o meu Deus, eu vou rasgar minhas vestes, eu vou colocar um saco de cinza e vou sair na rua clamando. Sabe o que ele fez? A atitude? Clamar ao Senhor. E é isso que devemos fazer diante das dificuldades. Clamar, jejumar, buscar em oração, clamar, Deus, tira essa enfermidade, Deus. Me lembrei agora de Ezequias. O rei Isaías disse para ele, olha, conserta a sua casa, assim diz o Senhor que você vai morrer. O que o rei Ezequias fez? Virou-se para um lado, talvez para a parede, e começou a clamar, e a dizer, Deus, tenha misericórdia de mim, eu tenho servido o Senhor,
sonda-me, o Senhor sabe, e começou a chorar. E Deus disse para Isaías, antes de sair dos alpendres, volte e diz assim para Ezequias, eu ouvi o seu clamor e vi as suas lágrimas, porém vou acrescentar mais 15 anos de vida para você. Meu irmão, se você estiver passando uma situação dessa, clama ao Senhor, mas clama com fé, porque nossa fé é testada, nós vimos aqui que a nossa fé é testada, mas clama com fé, porque Deus vai nos ouvir, Deus vai dar vitória. Nós lemos também que Deus dá vitória para o seu povo. Em momentos de perseguição, nós temos momentos de perseguição, mas Deus dá vitória para quem é fiel. Talvez está passando alguma dificuldade, meu irmão, minha irmã. A angústia aí no seu coração nesse momento deve estar muito grande. Clama ao Senhor, fale com Ele. Sabe, tem muitas pessoas que falam o seu problema para todo mundo. Fala até para um desconhecido. Né? Fala até para um desconhecido e não fala para Deus. Deus conhece o nosso pensamento, Deus conhece o nosso agir, conhece antes de nós falarmos. Mas nós não pedimos para Ele. Clama-me e te responder-te-ei. Assim diz o Senhor. Então essa é uma atitude, né? No meio da aflição. E aqui eu acho lindo o Salmo 30, versículo 5, diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. A gente clama, dói. Aqueles discípulos no barco ficaram desesperados, o barco estava, né? E Jesus tranquilo, dormindo. Acordaram Jesus, clamaram, Senhor, tenha misericórdia de nós. O Senhor então se levanta e acalma o mar. E quer acalmar o mar da sua vida. Aquilo que possa estar te prejudicando, Ele quer acalmar. Basta termos fé, fiel ao Senhor, buscar Ele diariamente, orar, clamar, nada de mentiras na nossa boca, só verdade, dar exemplo, e nós conseguiremos o favor de Deus. 3, que é o último ponto aqui, a luta diária contra os nossos inimigos. Olha aí, há uma luta diária. De novo vem falar aqui, assim como nos dias de Mardoqueu, inimigos surgem de todos os lados para tentar destruir o povo de Deus. Satanás não é um inimigo imaginário, ele é real. Olha, eu conheci um amigo meu, um colega de trabalho, que ia comigo todos os dias. E eu pregava para ele, todos os dias eu pregava para ele. Ele dizia para mim assim, que o inferno seria aqui, que não acredita nessa questão de Satanás e tudo. Tem muita gente não acreditando. Tem muita gente achando que isso é um conto de fada. A Bíblia relata que ele foi jogado ao abismo ainda quando a terra não era formada. E ele está aí tentando, como tentou Eva no Éden, está tentando. Está tentando. Mas quem está em Deus, não pode ele tentar, mas tem as armaduras de Deus na sua vida, não vai conseguir te atingir. Porque nós somos provados a nossa fé. Mas quando a gente consegue passar a aprovação, quando a gente passa na faculdade, não é tão bom? Fui aprovado, levantei o canudo. Fui aprovado, consigo dirigir agora com a carteira, tenho a carteira de motorista. Fui aprovado por Deus, recebi a bênção do Senhor. Então, somos afrontados e o inimigo, Satanás, ele está às portas. Nós temos uma missão e uma exposição, que é o 3.1. Qual que é a nossa missão? Pregar o Evangelho. Não adianta nós sermos um igrejeiro, né? Somente. A gente pode vir, a gente adorar a Deus, que maravilha, mas nós temos que pregar. Não vamos esperar Deus enviar a gente para a China, para a Índia, ou para onde for. Pregue enquanto tempo. Está falando com um amigo do trabalho? Pregue. Teu a oportunidade? Pregue. Está no ônibus? Pregue. Está levando alguém de carona no carro? Está indo? Pregue. Pregue a todo tempo. As pessoas estão sedentas de vontade de ouvir. Esse amigo meu, na época, eu pregava para ele todos os dias. Todo dia eu preguei para ele. Hoje ele não está aqui mais. Ele faleceu com câncer. Mas no último dia da vida dele, eu trabalhava em Goiânia eu saí, fiquei... Ele continuou trabalhando lá, mas adoeceu.
Mandaram me chamar na casa dele, que ele queria me ver. Eu fui lá. Foi eu e o presbítero Saulo, nós fomos visitar ele. Cheguei lá, ele estava, meu Deus, um caco assim, bem debilitado. Mas ainda preguei para ele, falei, olha, Jesus te ama. E falar, será que ele vai me receber, João? Eu falei, aceita, Jesus, aceita. Ele vai te receber. Então é assim. A gente prega o tempo todo, lança a semente, quem faz germinar é o Espírito Santo. É Ele que nos auxilia e é Deus que dá a vitória. Então a nossa missão é essa. O 3.2, que a igreja deve se manter fiel a Cristo. Uma coisa que devemos saber é que a fidelidade caminha junto com a dependência. Se eu sou fiel a Deus, sou dependente a Ele. Senhor, eu vou para a esquerda, eu vou para a direita. Senhor, eu vou para a esquerda, eu vou andar. Senhor, eu vou fazer esse negócio. Eu vou comprar uma bicicleta. Você acha que isso é certo para mim? Aí você pensa, mas você vai comprar isso, você vai falar para Deus? Deus sabe de tudo. Será que é hora de você comprar isso ou aquilo? A gente dá uma vontade de comprar um carro zero, dá vontade de comprar isso. E você fala, não, eu vou comprar, tá tudo certo, os bancos ofereceram as melhores ofertas. De repente você fala, Senhor, e aí? O Senhor diz, não é a hora, porque eu sei o futuro seu, eu sei o amanhã. Eu vou entristecer? Não, eu vou me alegar com o que eu já tenho, eu vou me alegar com o que Deus já me deu, e eu tenho certeza que futuramente Ele já sabe a minha vontade, Ele vai me ajudar a realizar, mas no tempo certo, na hora certa. Tudo que você for fazer, meu irmão, minha irmã, dependa de Deus. Isso mostra fidelidade, isso mostra que você é fiel a Deus. A igreja tem que ser fiel a Deus. Não existe fidelidade sem submissão. Mardoqueu era submisso a Deus. Ele não se curvou. Falou, não vou se curvar, porque eu me curvo ao meu Deus. Então, a igreja que somos nós, não devemos se curvar ao pecado, se curvar à mentira, não deixar as coisas estranhas entrar em nossa casa, para destruir a nossa família. Hoje em dia está difícil até você pôr uma programação para o seu filho, a gente já põe um desenho, é tanta coisa, o desenho começa bem, de repente começa a trazer palavras para o outro lado. A gente tem que colocar coisas cristãs mesmo e olhar o que os nossos filhos estão assistindo, até nós mesmos. Filmes e programações, a gente tem que saber o que assistir. Vivendo na dependência de Deus e sabendo o sustento e tudo, é Ele que nos traz. Então a igreja deve ser fiel em tudo, né? Mardoqueu foi fiel. E sabe como recompensa? Lá no capítulo 6 de Esther, versículo 10, depois você pode ler lá. Lá vem a vitória de Mardoqueu. Amã, que tramou uma forca, que fez uma forca para enforcar ali Mardoqueu. E ele mesmo teve que ser enforcado porque o rei descobriu a traição. Porque o rei descobriu que Mardoqueu tinha falado dos dois espias, dos dois serviçais, dos dois soldados lá que tramavam. E sabia que era o parente da Esther. A Esther pediu. E ele então, o Amã foi enforcado. E ele teve a vitória. Nosso alvo é Cristo. 3 e último aqui, meu irmão. Nós estamos aqui, meus irmãos, aprendendo a luta diária, que é o capítulo 3. Uma missão é nossa de evangelizar. A igreja deve manter fiel. O nosso alvo é Cristo. O nosso alvo deve ser, em primeiro lugar, procurar chegar mais de Deus. E como chegamos? Através da palavra, através da leitura, né? Através da oração, da dedicação, do jejum e separado do mundo. Santo significa separado, né, das coisas mundanas. Nós estamos no mundo, mas não compartilhamos com as coisas que são oferecidas. Não se curvamos a elas. E o nosso alvo é Cristo. Então, meus irmãos, essa é a lição. Eu espero que você tenha compreendido o teor disso aqui tudo, né? Tudo aqui se baseia em sermos fiéis. Nossa fé é testada todos os dias, mas há uma esperança, há confronto todos os dias. Nessa lição fomos ensinados a convidar o Senhor para fazer parte de nossa vida, nossa família. Aprendemos que as dores permitem uma busca apurada da sua presença e que devemos lutar para que os princípios éticos fundamentais da família sejam preservados dos ataques de Satanás. Nós temos que manter firmes e fiéis para que os ataques
da nossa família não seja abalado. Então, eu espero que você tenha aqui comigo aprendido a riqueza que é essa lição de ensinamento do Senhor. Agradeço a Deus por estar aqui, o líder, pastor Luiz Margarida, que nos fez aí o convite, e a todos, que Deus abençoe a todos vocês. Um grande abraço.